Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo de volta para que a gente possa terminar essa nossa série de vídeos sobre teorias geopolíticas hoje. A minha ideia nessa série de vídeos era discutir e debater com vocês justamente quais são as principais teorias geopolíticas hoje que estão mobilizando o mundo, né? Então a gente discutiu lá no nosso primeiro vídeo que são as teorias geopolíticas, vimos a teoria do America First e como que isso está influenciando a ação do Donald Trump, né? E hoje eu queria debater agora, né? Eu queria debater com vocês hoje o Cinturão e a Rota e esse novo projeto de reestruturação econômica do mundo por parte da China, né? E do Xi Jinping principalmente. Então, a minha ideia aqui é apresentar de uma forma bem breve. Essa talvez seja a teoria que menos está sendo trabalhada em termos teóricos e está mais sendo trabalhada em termos práticos, porque ela está relacionada a uma série de atividades que a China já vem desenvolvendo há algum tempo e já vem colocando como coisas importantes na prática política, inclusive já com algumas consequências para a própria China nesse desenvolvimento das suas atividades. Então, eu queria apresentar mais ou menos essa discussão, lembrando que a ascensão do Xi Jinping na China ela representa o fim de uma teoria bem importante chinesa, que é a ascensão harmoniosa. Né? O que era a ascensão harmoniosa? A ascensão harmoniosa, representada principalmente na presidência do Hu Jintao, tinha como objetivo principal colocar a China de forma harmônica e harmoniosa no sistema internacional. Desde lá do Deng Xiaoping, com a abertura do mercado chinês e outros processos que vão acontecendo internamente na China, havia essa tentativa de inserir com calma a China no sistema internacional, principalmente aprendendo com os erros da União Soviética no fim da Guerra Fria. Né? E essa é uma preocupação que vai chegando até hoje para o governo chinês, para o Partido Comunista Chinês, de não cometer o erro de, ao tentar modernizar o país ou tentar inserir o país num sistema internacional, de certa forma, que não leve em conta a sua forma de viver, a sua forma de se estruturar, como a principal ou como a mais relevante, também não fazer isso perdendo força internamente ou botando em risco a sua própria capacidade de governar o seu país. Né, que foi mais ou menos o que aconteceu com a União Soviética do Mikhail Gorbachev e que é uma grande lição para o Partido Comunista Chinês e outros partidos comunistas como do Laos, Camboja e também do Vietnã. Então, a ideia da ascensão harmoniosa ela foi bem trabalhada pelo Hu Jintao na época das Olimpíadas de Pequim, em que a China ela ia se colocando de forma espaçada e calma como um elemento fundamental do sistema internacional. As próprias Olimpíadas de Pequim, em 2008, representam muito essa inserção e essa colocação, ou melhor diria, recolocação da China no centro do sistema. Né? Não vai dar tempo da gente abordar aqui, mas esse histórico de presença da China no sistema internacional, ele é muito antigo, ele remonta à própria ideia de império e à própria ideia de centro do mundo, que os chineses vão recuperar de uma forma ou de outra agora, né, nesse novo momento que a gente está vivendo. Então, esse processo de ascensão harmoniosa, ele recupera justamente, ou ele previa a inserção com calma, né, e com precisão da China dentro do centro desse sistema, fazendo com que ela ascendesse justamente, mas sem arranjar conflitos diretos e sem arranjar nenhum tipo de custo a partir dessa inserção. Né? Por isso essa inserção, desde o Deng Xiaoping, estava relacionada com produtos de consumo, depois, a partir dos anos 2000, a produção de bens de capital, e hoje muito relacionada com a tecnologia e com a disputa geopolítica sobre o 5G e as vias de telecomunicação que a gente vai utilizar a partir de agora. Então, essa ascensão harmoniosa, ela buscava justamente pensar como que a China se colocaria no centro do sistema. Coisa que ela consegue fazer, principalmente por causa da economia neoliberal globalizada dos anos 90 e dos anos 2000. A China passa a ser um parceiro imprescindível, seja pelo fornecimento de produtos de consumo, no caso dos Estados Unidos principalmente, seja por meio do consumo de commodities para os seus países pares em desenvolvimento, como o Brasil, como a Rússia.
né? Então a China ela acaba, de uma forma ou de outra, se colocando como essencial e se colocando justamente como ascensão no centro do sistema durante esse período, durante essas 2 décadas, 3 décadas, né? Quando que acaba esse período de ascensão harmoniosa? Acho que simbolicamente a Olimpíada de Pequim de 2008 representa justamente o momento em que finalmente a China ascendeu ao centro do sistema. E que se a gente assistir a abertura das Olimpíadas, a gente enxerga justamente isso. É a China lembrando ao mundo todo que ela, as criações dela, as invenções dela e como ela pensa o mundo, hoje em dia estão de volta no jogo, né? Estão de volta na parada e no sistema internacional. Então a gente tem aí como uma das últimas atividades do próprio Hu Jintao a execução das Olimpíadas de Pequim e esse símbolo, né, essa coisa simbólica das Olimpíadas de Pequim, colocando a China como potência esportiva, potência econômica, potência política, potência geopolítica da qual não poderíamos mais escapar. Parece muito tempo atrás, falar em 2008, mas em termos geopolíticos, foi 2008 também que representou essa crise econômica que nós estamos vivendo no mundo até hoje, né, que é a crise financeira de 2008. Então, é muito representativo que enquanto Estados Unidos e Europa estivessem quebrando, a China estivesse se colocando como a potência geopolítica mais representativa. E essa mudança de uma ascensão harmoniosa em direção a um certo xiismo, né? E eu acho importante apontar aqui que eu não sou especialista em China, eu sou especialista em geopolítica, então eu posso recomendar várias outras pessoas e vários outros autores, inclusive o professor Bruno Rendler, da Universidade Federal de Santa Maria, que tem uma pesquisa extensa sobre China e o papel dela, sobretudo na Ásia, com questões de segurança e economia, mas a gente enxerga aqui várias formas de representação geopolítica que a China vai apresentando, e eu quero trazer justamente um discurso, eu gosto muito de trabalhar isso porque fica muito claro para nós enxergar essa questão, e depois algumas ações previstas pelo governo, principalmente do Xi Jinping, né? O Xi Jinping, ele representa, digamos assim, essa nova fase da China já potência, da China já importante geopoliticamente falando, e aponta justamente para essa questão relevante de como que a China vai governar a si própria e aos seus assuntos dentro do cenário internacional. E eu trago um trecho de um discurso feito pelo Xi Jinping num evento muito importante que segue mais ou menos na sequência do cinturão da abertura, né, ou da inauguração desse projeto que é o Cinturão e a Rota. Você já deve ter ouvido o termo em inglês, Belt and Road, né, mas essa ideia do Cinturão e a Rota é uma reestruturação econômica do mundo. Então eu quero apontar aqui eu quero ler esse discurso e depois a gente conversa, depois a gente finalizar aqui essa análise e também das ações previstas pelo Xi Jinping, eu quero falar brevemente sobre o Belt and Road, tá? Esse discurso eu tirei de um evento que foi muito significativo, que foi a primeira vez em que líderes africanos se reuniram fora do continente de uma forma maciça, tá? Foi a cúpula sino-africana, de 2018, se não me engano, foi em 2018, a cúpula sino-africana, em que os 52 chefes de Estado, chefes de governo dos países africanos, todos estiveram reunidos em Pequim. Então isso representa o peso geopolítico que a China aponta, né? E um encontro que nunca havia acontecido fora da África com tantos chefes de Estado, né? Então, do continente. Então isso representa muito, e ouvir o que o Xi Jinping estava falando para a África significa ouvir o que o Xi Jinping propõe para o mundo, né? Porque tem essa relação de afastamento, essa relação de controvérsia e codependência entre China e Estados Unidos. China e Rússia, por mais que sejam grandes parceiros estratégicos e econômicos, nem sempre estão 100% no mesmo traçado ou no mesmo plano, e isso demonstra mais ou menos, né, e ouvi-lo falar com relação aos países africanos aponta justamente essa visão mais ampla de mundo, né? Assim como as propostas para a América do Sul, a proposta do Canal da Nicarágua, né? Enfim, outros pontos interessantes também da gente analisar. Então, o que o Xi Jinping disse nesse discurso? Ele falou o seguinte: nosso mundo está passando por mudanças profundas que não foram vistas nos últimos 100 anos.
Então, olha que interessante que ele já aponta, né? 100 anos antes, em 1918, a gente estava passando pela Primeira Guerra Mundial, que é um momento geopolítico muito importante internamente na China, né? A substituição do Império Chinês pela República, né? A deposição do imperador, mas no mundo, a transição entre um mundo europeu e um mundo soviético-americano. Né? Então, uma mudança de eixo estratégico geopolítico mundial que ele aponta aqui. A crescente tendência à multipolaridade, à globalização econômica, à tecnologia da informação aplicada e à diversidade cultural, uma transformação acelerada no sistema de governança global e da ordem internacional, o rápido crescimento dos mercados emergentes e países em desenvolvimento e um balanço maior na configuração do poder mundial. E eu brinco com os meus alunos sempre que isso aqui poderia ser muito bem o Bill Clinton falando nos anos 90. Né? Porque a China, percebam, ela está se apresentando agora como líder da globalização econômica mundial, do mundo multipolar, né? E não mais os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão com a America First, lá do Donald Trump. Então a gente enxerga aí alguns aspectos bem interessantes para pensar, né, qual é o mundo que a China enxerga. É um mundo de codependência econômica, de tendência à multipolaridade, né, de diversidade cultural, e isso para a China é muito importante, porque por mais que a gente fale de uma transição entre Europa e Estados Unidos e União Soviética, a gente ainda está falando de um mundo eurocêntrico, euro-ângulo, russocêntrico. Né? Ainda mais ou menos pensando nos mesmos métodos, com a mesma religião de fundo e tudo mais. E quando a gente fala de China, a gente fala de algo completamente diferente. Então, essa ênfase na diversidade cultural é também para lembrar que a China é culturalmente diferente do Ocidente. Da governança global, da ordem global, rápido crescimento dos mercados emergentes, países em desenvolvimento e um balanço maior na configuração do poder mundial, como eu já li. O bem-estar, diz o Xi Jinping, das pessoas em todos os países nunca esteve tão interconectado como hoje. E não à toa é o Xi Jinping que é o maior defensor da abertura econômica, da abertura das fronteiras no mundo. É claro que não nessa situação excepcional da crise do coronavírus que nós estamos vivendo, mas especificamente, e pensando nesses termos de forma absoluta, com certeza com relação à questão econômica. O Xi Jinping ele continua nesse discurso, no último parágrafo que eu acho bem importante, que ele fala o seguinte: por outro lado, também enfrentamos desafios que não foram vistos antes. A política de hegemonias do poder e de poder persistem. O protecionismo e o unilateralismo está galopando. A guerra, os conflitos, o terrorismo, a fome e as epidemias continuam a nos atormentar. Desafios à nossa segurança, tanto tradicionais quanto não tradicionais, estão tão complexos e interrelacionados como sempre. Né? Então, o Xi Jinping ele também apresenta uma visão de mundo levemente caótico, mundo em transição, mundo em mudança, que precisa de uma âncora muito importante, que é essa âncora principal da China. E aí ele põe algumas ações previstas para o país no sistema internacional como um todo, e que ele apresenta, são 4 ações previstas pelo Xi Jinping com relação à China. Ele fala o seguinte: primeira ação, fazer a China assumir sua missão de realizar novas e ainda maiores contribuições para a humanidade. Aqui ele está trazendo uma tradição bem interessante na China de ver a China não como um império em termos ocidentais, de um poder que prevalece sobre todos os outros. Mas a leitura bem chinesa do império e da Terra do Meio como ápice da civilização e ápice da cultura. Né? O Kissinger trabalha muito bem isso no Ordem Mundial e também no livro dele sobre a China. Né? E essa visão da China como... E assim, quando a gente fala ápice, a gente traduz muito em termos de racismo. Né? E embora haja um certo racismo dentro da China, principalmente com minorias étnicas e sobretudo religiosas, ou enfim, problemas estruturais com relação a isso, na verdade é ver a China como aquela que traz as grandes contribuições para a história da humanidade. Então a gente fala de uma escala temporal muito maior, e se a gente for pensar na pólvora, no papel, na tinta, enfim, a gente vai pensar justamente nessas grandes mudanças estruturais na humanidade que nos afetam até hoje.
A segunda ação é promover a iniciativa Belt and Road, que eu já falo sobre isso. A terceira ação, se tornar ativamente envolvida na governança global e permanecer comprometida com a sua visão de consultas, cooperação e benefício para todos na governança global. É claro que ele vai falar para todos, mas para todos quem que ele está falando aqui? Para todos os governos no mundo, né? Então a China tem essa tradição de conversar com todos os países do mundo, negociar, não demandar, como os americanos e os europeus muitas vezes fazem, uma questão civilizacional, moral, de valores e tudo mais, né? E a China aparece aí como um bom negociador global. Né, e mas assim, de novo, né, ela fala muito em multilateralismo, mas as negociações que ela faz são sempre bilaterais. Dificilmente a China vai se envolver em negociações multilaterais. Então, acho que esse ponto representa como que ela, ao mesmo tempo que fala que todos têm que ser consultados, ela também vai em cada ponto, né, dividindo os países de forma a poder ter mais prevalência de uma forma ou de outra. Né? E, sobretudo, com os governos e não com as populações. A China não necessariamente está preocupada em conquistar corações e mentes, como os americanos estavam durante todo o período da Guerra Fria. A China está preocupada em permitir que a sua economia avance e pensando na sua estabilidade social. Então, ela negocia muito melhor com governos do que com povos, do que com populações. Né? Ou ela não dá tanta ênfase nessa questão populacional, cultural. Né? E por fim, permanecer comprometida com a sua abertura, garantindo uma economia mundial aberta e o sistema comercial multilateral e rejeitando o protecionismo e o unilateralismo. Então é interessante que, obviamente, aqui o Xi Jinping aponta para os Estados Unidos, para as ações do Donald Trump, desse protecionismo que está acontecendo não só lá, mas também em alguns países da Europa. Né? E aí eu queria a gente falar brevemente do Belt and Road, porque daria para falar muito tempo sobre isso, mas eu queria brevemente citar que o Belt and Road ele é um projeto geopolítico, embora ele seja sobretudo um projeto geográfico, né? Ou seja, o que eu estou querendo apontar aqui? A China ela quer reestruturar a economia da Eurásia e da África, tendo seu próprio país como centro. Né? Então, nesse sentido que eu falo que ele é mais geográfico do que necessariamente geopolítico, porque ela não quer necessariamente trazer para a esfera da influência, fazer com que esses países concordem com ela em tudo, ou dominar militarmente a Eurásia e a África. Ela quer garantir que a sua economia possa funcionar com acesso aos mercados e aos recursos que precisa. Então, nesse sentido, é um projeto um pouco... obviamente, ele é fortemente geopolítico, porque prevê esse reordenamento, prevê essa reorganização, com o seu mercado, com o seu país no centro, mas, obviamente, ele também está relacionado com essa lógica geográfica, né, da instalação de infraestrutura, das trocas comerciais, da facilitação do comércio entre os países. Tá bom, gente? De novo, esse vídeo já ficou comprido, com 18 minutos de gravação aqui, mas eu queria justamente que a gente conversasse brevemente, apresentando algumas dessas características disso que já está sendo chamado também de xiismo, né? Dessa liderança do Xi Jinping com relação à China. Beleza? Tendo alguma dúvida, tendo algum comentário, por favor, comentem aqui embaixo, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal. Eu acho que estou melhorando aos poucos nesse quesito. E não deixe de acompanhar os nossos próximos vídeos. A gente encerra aqui brevemente essa nossa parte de grandes teorias geopolíticas mundiais, mas a gente está aberto aí a sugestões, comentários que vocês façam e ideias de novos vídeos, tá bom? Muito obrigado, até depois!